Amém? Porque é isso que o autor diz aqui. Porque ele entrou lá nos céus, né, em nosso favor. Ele é o precursor. É por causa dele que nós estaremos lá onde ele também está. Amém? Então, se a sua vida é esse barco revolto, busque a âncora que é Jesus. Busque a âncora que é Jesus. E eu quero concluir, então, com algumas aplicações desse texto, para que nós possamos guardar em nossos corações. Primeiro, Deus nos chamou para servir, e não para sermos servidos. O que prova que estamos em Cristo é ter a mesma postura de servo que houve também nele. Você está servindo? Você, como crente, está servindo aos seus irmãos? Está servindo à sua igreja? Porque a gente tem um monte de crente aqui, rapaz. A gente tem 2 cultos, porque não cabem todo mundo num culto só. Mas eu observo que a gente tem sempre as mesmas pessoas servindo. A gente tem uma que é secretária, que faz parte do louvor e faz parte da recepção. Essa pessoa cumpre 3 papéis nessa igreja. A gente tem uma pessoa que é professor da escola bíblica, cuida das crianças e participa da recepção. Ou ainda participa da direção de culto. Você está entendendo? Então, assim, você está servindo? Ou você está tratando a igreja do Senhor como um ambiente para ser servido? Onde você senta e como se fosse um espetáculo, né? Para que você pudesse apreciar a música, a pregação. Eu falei isso no domingo passado. Existe o discípulo e existe a plateia. O discípulo serve, a plateia só assiste. Você quer ser discípulo ou plateia? Porque o discípulo pertence a Jesus, a plateia ainda está no mundo. Sirva, porque servir é uma expressão de amor. Tem muita coisa aqui na igreja que a gente precisa de gente para servir. Sabe, a gente precisa de gente para competir com a gente e dizer assim, tem muita gente para fazer. Amém? E uma segunda coisa, Deus não esquecerá seu serviço. Não é isso que o autor diz aqui? Deus nunca vai esquecer do seu amor, daquilo que você realizou em nome dele. E você também procure não esquecer. Não esqueça, quando o diabo, o inimigo das nossas almas, tentar dizer para você que você não é crente coisíssima nenhuma, faça como diz Tiago. Tiago diz assim, né? Mostre-me sua fé, ou mostre minhas obras, né? Ele faz uma junção ali, obras e fé. Faça a mesma coisa para você mesmo. Eu amo o Senhor, por isso que eu estou servindo. Eu sou crente sim, eu sirvo por amor. Amém? Terceiro, nada que fazemos em nome e por amor de Deus será em vão. Nenhum serviço, nenhuma oração, nenhum tempo dedicado à adoração terá sido em vão. Por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Que coisa gloriosa isso, não é em vão. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu era professor de adolescentes, na outra igreja. E uma vez eu preparei uma aula lá, e estava muito empolgado, eu era muito jovem na época, e foi para a aula apenas 3 adolescentes. Eu fiquei muito frustrado. Eu era jovem, né? Queria uma boa plateia, né? Tinha 3 adolescentes. Dos 3, eram os 3, assim, que não eram muito presentes e tudo, né? E eu dei o estudo. O estudo era sobre missões. Terminou o estudo e tal. Pronto, acabou. Eu esqueci isso. Anos depois, eu já pastor nessa igreja, aí uma daquelas meninas, que era minha aluna lá, veio a essa igreja, sentou-se ali, e aí depois, no final do culto, veio me cumprimentar. Eu disse, você lembra de mim, pastor? Eu disse, lembro, eu fui seu professor lá na outra igreja, né, quando você era adolescente. Ela, pois é, aquela aula mudou minha vida. Aí eu, que aula? Que aula? Aquela, sobre missões, qual? Ela, aquela que só tinha 3 pessoas naquele dia. Ah, lembrei, porque aquilo me frustrou tanto, e ficou marcado no meu coração. Só tinha 3 pessoas naquele dia, pastor. Ah, lembrei. Ela, pois é, pastor, aquela aula mudou minha vida. Eu sou missionária. Ela é missionária até hoje, né? Eu oro por ela ainda hoje. Eu acompanho a oração. A Manu, a Manuela, eu chamo ela de Manu. A Manu tornou-se missionária, por causa daquela aula que eu não dava nada por ela. Nenhum serviço é por nada. O Roberto estava na recepção, quando o irmão Carlos chegou na igreja, o irmão Carlos ficou lá fora. Não era aqui não, era em outro lugar, não é, Roberto? O Roberto estava na recepção. E o irmão Carlos chegou, parou, ficou olhando,
na bicicleta. O Roberto teve a iniciativa de ir lá onde ele estava e dizer, por que você não entra? Ele disse, não, eu estou de bermuda, não sei o quê. Não, mas aqui não tem essa não. Se você quiser entrar, você entra. Foi assim, Roberto? Mais ou menos assim? Irmão Carlos hoje é um servo de Deus aqui entre nós, servindo em tudo, amando os irmãos e tudo. Nada que se faça em serviço é em vão. Não desperdice sua vida sem servir. Amém? E as promessas de Deus são confiáveis. Ele nunca vai voltar atrás. Deus não é homem nem filho de homem para que minta. Suas promessas não voltam atrás. Então, não desanime. O Senhor prometeu, Ele fará. E mais, não desanime também, porque Jesus é que vai levar você à glória. Que Ele é a sua âncora, você está firmado nele. Esteja firmada, esteja firmado no Senhor. Eu sei que as dúvidas vêm, eu sei que os temores vêm, mas quando eles vierem, responda-os com adoração. Essa é a melhor forma de você manter-se firme na fé. Quando vier uma dúvida, meu Deus, será que Deus existe? Cante para o Senhor. Será que Deus existe? Leia um salmo. A dúvida é combatida quando você ferozmente busca a Deus mesmo com dúvida. Aí você se mantém firmado na âncora que é o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo, então, nos abençoe. Vamos orar. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos.